De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Marques Pina Júnior, otorrinolaringologista. Esteve conosco falando sobre as doenças do ouvido, nariz e garganta. Nós temos mais perguntas aí de telespectadores. Se a produção puder colocar. Após sentir cheiro de fumaça, sinto dores nos olhos e ardência no nariz. O que seria isso? Elisama Gonçalves, de Manaus. Pois é, Elisama, tu está tendo uma irritação local, a mucosa do olho não está aguentando esse contato, e a mucosa do nariz que não só entra em contato, mas como tu puxa a respiração, ele irrita toda essa parte da mucosa da cavidade nasal. Tu tem que fazer uma proteção individual, máscara, e depois disso daí sempre lavar com soro fisiológico. Eventualmente pode ter infecções de repetição por esse estímulo irritativo crônico também. O zumbido no ouvido, essas pessoas que devem chegar muito no seu consultório com esses zumbidos, qual seria a causa mais frequente? O zumbido a gente vai ter que pesquisar primeiro como é que está a situação do teu ouvido. A gente faz uma audiometria, ou tu já vem com audiometria de outros locais, né? E a gente vê se as frequências estão todas normais. Na grande maioria das vezes a gente vai encontrar déficit em alguma frequência que possa justificar o zumbido. As outras situações atreladas ao zumbido seria problemas de ATM, que é essa articulação temporomandibular, que a gente chama de DTM, é disfunção temporomandibular. E isso pode gerar muito zumbido também. Alguns processos também metabólicos também, a gente pode fazer uma pesquisa. Então é uma situação de pesquisa para identificar a causa, para poder tratar especificamente. Assim, já nós vamos estourar no tempo, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: câncer de garganta, existe algum sinal ou algum sintoma que o paciente sente que possa alertá-lo? Tipo assim, olha, se você está sentindo isso, procure imediatamente o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrino, ou não, é muito inespecífico? A sintomatologia do câncer de garganta, o câncer é uma doença que não tem um tratamento contra-inflamatório. Então, se tu tá com uma dor de garganta hoje, tá com desconforto, que eu vou falar dos 3 desconfortos da garganta que podem, eles podem progredir, não melhorando com o tratamento, porque o tratamento do câncer ele é específico, né? Então, se tu tem uma rouquidão, se tu tem uma dor de garganta levando a dificuldade de engolir, e se tu tem problema respiratório de empatar o ar passar, se isso for progressivo, ou seja, tu já está um mês percebendo que tu começou um mês atrás, que hoje está pior do que um mês atrás e dia a dia piorando, é bom fazer uma avaliação. O paciente fumante, o paciente com a ingesta de álcool acentuada, são fatores muito importantes, o fator familiar também. Então, tu juntando essas características de sintomatologia, de falta de ar, rouquidão e dificuldade de engolir progressiva, não melhora com anti-inflamatório, não melhora com antibiótico, é bom dar uma avaliada, que a gente pode estar... Tem que procurar o médico. Tem que procurar o colega. Ok. Temos mais perguntas. Ao ingerir alimentos quentes, o nariz escorre. O que ocasiona isso? O Adalto Soares, também de Manaus, pergunta. Adalto, isso que está acontecendo realmente é um estímulo. É um estímulo da mucosa nasal pelaquela temperatura, dando esse aumento da produção do muco. Uma parte desse muco, tu percebe que está saindo pela frente. A outra parte, tu está percebendo que está escorrendo por trás. Então o cara fala assim, eu almoço ou janto suando o nariz e sentindo um negócio descendo lá por trás. Então é uma irritação da mucosa nasal por causa do estímulo. É passivo de tratamento também. Uma pessoa após comer bem produz uma secreção transparente. Isso é normal? A Carolina pergunta de Boa Vista. Carolina, é o seguinte, o que está acontecendo? Provavelmente, quando tu deve estar tendo um refluxo, e isso começa a irritar a tua garganta, e começa a dar essa sintomatologia. Então, o importante é tu comer de uma forma que o teu estômago não fique bem empachado. Na verdade, aí não é comer bem, é comer muito, então, seria, né? Quando come muito, como se tem muito estômago, né? Aí sobe o refluxo, provavelmente deve ter alguma alteração em algum esfíncter da hérnia de hiato, que a gente chama, propiciando que isso suba e comece a irritar a garganta. Ok.
Tem uma tosse seca há 10 anos com dores de cabeça. Existe algum tratamento definitivo? A Maria Ferreira pergunta de Porto Velho. Olha, a tosse seca, Maria Ferreira, é o seguinte, a gente tem que pesquisar alterações na laringe, entra o refluxo que eu acabei de falar. Como tu falou que tem dor de cabeça também, a gente pode pensar também em uma sinusite crônica, dando esse desconforto e drenagem de posterior para a garganta, dando essa tosse. Então teria que ser visto a laringe, a garganta e procurar algum quadro de sinusite crônica aí. Cláudio Barrella também pergunta sobre a questão do zumbido. Tem tratamento? E as causas, você poderia repetir? A gente até já falou sobre isso. Pois é, Cláudio, eu acabei de falar que o zumbido ele pode ser do ouvido ou o ouvido pode estar sendo influenciado. Então vai ter que pesquisar se a tua audição está boa, se a tua bioquímica do sangue está boa, que é aquela história de colesterol, triglicerídeo, aquele check-up anual que a gente tem que fazer, e situações da articulação tem que ser visto também. A articulação não é o otorrino que vê, mas na desconfiança a gente pede do colega dentista, que trabalha com esse tipo de alterações articulares e musculares da articulação para poder nos orientar. O Lauro Araújo, de Manaus, pergunta o que o refluxo pode causar de danos à garganta. A subida, Lauro, de secreção do estômago, vindo do esôfago e banhando a garganta, pode dar desde o primeiro sintoma leve, que é o pigarro. Isso daí, eventualmente, pode-se pensar que pode dar um atrito vocal e um espessamento das cordas vocais localizadas, que a gente falou dos nódulos, ou pode dar também uma coisa chamada granuloma de aritenoide, que é um ferimento que dá no finalzinho da corda vocal por causa do estímulo da acidez. Ele cresce uma estrutura que a gente chama de granuloma de aritenoide. Isso aí tem que controlar o refluxo, porque senão esse granuloma não sai daí, e ele é progressivo. Ok. O Flávio Rodrigues, de Manaus, pergunta se ele sofre de rinite aguda há 15 anos, se existe algum tratamento. Flávio, o tratamento da rinite é ambiental. Tu tem que identificar aquilo que te faz mal e separar. A parte medicamentosa a gente trata para tirar da crise, para deixar bem um certo tempo, mas se tu controlar a parte ambiental, tu vai ficar tranquilão. A outra parte também é a vacinoterapia com os alergistas. Aí pode ser feita também uma investigação alérgica, que pode ser de contato alimentar ou inalatória. E também instituir alguma vacina, se porventura for necessário, né? Ok, muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas hoje, graças a vocês, telespectadores, nós ganhamos meia hora a mais de programa, então Conexão Saúde, ele agora inicia às 8 da manhã e vai até às 9h30 da manhã, horário de Manaus. Meu amigo aqui estreou, esse programa é um pouco mais extenso, muito obrigado aí, parabéns, obrigado por dispor do seu tempo, por dispor aí de todo esse mecanismo didático, isso foi muito bom para o programa. E volto a lembrar que no próximo sábado estaremos de volta aqui às 8 horas da manhã, horário de Manaus, aqui no Amazonsat, que você sabe é a cara e a voz da Amazônia.